Seja bem-vinda à Semana Aprender para Educar. Eu não sei se você sabe, mas meu nome é Camila e eu sou a cofundadora do Aprender para Educar e nos próximos 7 dias vou estar aqui junto com você, mostrando como mães modernas estão utilizando técnicas simples e eficazes para educar filhos bem-sucedidos. Quando eu falo mães, estou falando de toda pessoa que educa uma criança. Então, se você aí é pai, tia, tio, avó, avô, professora, ou se de alguma maneira você tem algum contato ou influenciar alguma criança, fica aqui comigo que essa semana é para você. Durante os próximos 7 dias, você vai ter a oportunidade de ver 3 aulas exclusivas, baixar conteúdos complementares e colocar em prática desafios simples que podem evitar ou até mesmo acabar com problemas do dia a dia como birras, teimosias, falta de paciência e estresse na rotina. Mas não é só isso. Nessa semana, você também vai entender a coisa mais importante que existe na educação de uma criança: como preparar o seu filho para ele se tornar um adulto feliz e bem-sucedido em um futuro que muda cada vez mais rápido. E o mais incrível disso tudo é que os métodos que eu vou te ensinar, além de simples, vão fazer você não precisar mais bater, gritar, castigar nem se estressar com seu filho. Eu sei que isso pode parecer incrível demais para você nesse momento, e eu entendo, e até eu também pensaria isso se eu não tivesse visto esses métodos funcionarem com meu irmão Davi. Mas não é só com meu irmão Davi que funciona. Durante essa semana, você vai poder ver e ouvir dezenas de mães como a Júlia, a Natália, a Miriam, a Marielle, a Francine, como é totalmente possível utilizar os métodos que ensino para resolver os problemas no dia a dia e desenvolver o potencial máximo de seu filho. E ainda tem o caso da Paula, que além de conseguir resolver o problema da desobediência de seu filho, conseguiu melhorar a relação com seu marido. Aliás, aqui mesmo nessa página, você já pode assistir o depoimento de algumas mães e ver pessoalmente o resultado que elas tiveram usando o método que eu ensino aqui no Aprender para Educar. Você pode acabar encontrando nos depoimentos disponibilizados aqui abaixo alguém que passou exatamente o mesmo problema que você está passando nesse momento. Mas antes de eu te falar detalhadamente sobre o método, deixa eu te explicar como eu desenvolvi esse método e resolvi ajudar outras mães. Quando eu comecei esse projeto, o que mais as pessoas me perguntavam era: quando é que vai ter dinheiro? Quando é que você vai conseguir ter dinheiro? Porque você se formou, você precisa começar a trabalhar. E não era a minha preocupação inicial, né? Apesar de ter uma preocupação com isso, lógico, porque enfim eu tinha me formado, mas não era a minha preocupação inicial. Meus pais se conheceram aqui em Juazeiro. Eles se conheceram no banco brigando. Minha mãe, o salário dela tinha enganchado, minha mãe dava aula na escola, o salário tinha enganchado e ela foi pro banco tentar resolver. E foi meu pai que atendeu ela. Aí eles brigaram, aí ela achava ele um porre, aí ela foi embora retada com ele, achando ele um chato. Em 3 meses, estavam noivos, em 6 meses minha mãe estava grávida e em 1 ano eles casaram. Minha mãe e meu pai, eles sempre foram muito atenciosos, muito cuidadosos. Eu não posso dizer que alguma coisa me faltou. Porém, eu nunca vi meus pais estudarem alguma coisa sobre educação. E até hoje, quando eu converso com eles, assim, apesar deles já terem mudado muito, a cabeça deles é de que, eu sei educar, eu eduquei, 2, eu sei educar. Pelo amor de Deus. Eu entrei na faculdade em 2012. Quando eu estava no 3º ano, terminando a escola, minha mãe descobriu que estava grávida. Foi um susto para todo mundo. E aí, quando eu vi minha mãe desesperada, nesse desespero de minha mãe, eu virei para minha mãe e falei: mãe, não se preocupe não, eu tô aqui. E aí eu comecei a me envolver muito, tanto na gestação. Então, por exemplo, Davi era o nome que ia ser do meu filho. Eu falei a vida toda que eu ia ter um filho homem, que o nome ia ser Davi. E aí, quando eu descobri que era um menino, eu falei: mãe, vamos botar o nome de Davi. E aí minha mãe aceitou. E aí, em abril, Davi nasceu. Muito cedo, Davi foi pra creche, né, pro hotelzinho. Minha mãe precisava trabalhar, Davi com 7 meses estava numa creche. E aí, quando Davi parou de ficar no hotelzinho, começou a ficar em casa, que ele entrou na escola normal, logo quando Davi começou a ter tarefinha, comecei a observar Davi com muita resistência para fazer uma tarefinha, gritando, chorando, achando tudo chato, dizendo que a escola era chata.
E aí começou a me preocupar muito, porque não é chato aprender, né? Não é chato crescer, não é chato desenvolver, é chato como a gente obriga as crianças a se desenvolver. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e comecei a ter contato com um monte de coisa, que o negócio era um boom muito grande, que tinha muita coisa, mas que infelizmente isso chega pouco para as pessoas. Até eu, que era estudante de psicologia, vi pouco. Quando eu comecei a pesquisar e comecei a ter esse conhecimento, eu comecei a mudar a minha relação com o Davi. Eu comecei a mudar primeiro a forma como eu me relacionava com o Davi. E aí quando eu comecei a perceber que ele estava se desenvolvendo, mas que ele estava se desenvolvendo, que se eu pegasse Davi há 3 anos atrás, quando ele tinha 2 anos e meio e 3 anos, eu não acreditaria que Davi era capaz de fazer o que ele faz hoje com 5 anos. Conversar sobre sentimentos, resolvendo problemas que eu nunca pensei que ele fosse resolver. E aí eu fui me empolgando com aquilo, e aí eu estava indo para o final da minha faculdade e na época de escolher o estágio eu tinha certeza que ia para o hospital. E aí quando cheguei na escolha do estágio, acabou as vagas para o hospital, tinha vários professores lá na frente para fazer o estágio, e aí uma disse, ó, eu ofereço atendimento para criança. Eu não pensei 2 vezes, eu falei, eu vou para lá. Comecei a trazer os pais para dentro da minha sala e a dar dicas, a dar orientações, e aí as altas começaram a ser bem mais rápidas, eu comecei a dar alta nas crianças muito mais rápida e comecei a ver resultado não só em Davi, comecei a ver resultado em outras crianças também e comecei a ver que era possível que isso fosse muito maior. Eu comecei com um projeto aqui na minha cidade com uma colega minha, psicóloga, que tinha se formado junto comigo. E ela também era mãe, ela tinha acabado de ter um bebezinho, e aí a gente nesse burburinho, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tá com todo esse conhecimento, o que é que a gente vai fazer com isso? A gente começou a fazer workshops para pais, mães, educadores, a gente fazia formação em hotelzinho, fazia formação em escolas, e aí a gente abriu o nosso primeiro workshop para pais. Nesse workshop eu conheci o Bruno, e aí ele se interessou pelo tema, e aí ele me chamou e apresentou a possibilidade de fazer isso online. Eu estava fazendo isso aqui, né? Só que aqui eu ia atingir minha cidade. Agora eu tinha a possibilidade de atingir o mundo inteiro. Aprender para educar começou do dia para a noite, assim. O Bruno começou comigo num dia, no outro dia eu estava lá para a gente começar a escrever o primeiro e-book. Foi meio louco o início, assim, porque eu fiz um e-book, né? Aí esse e-book teve mais de 21 mil downloads. Quando o e-book entrou, e aí as pessoas começaram a baixar, e aí tinha esse contato próximo pelo e-mail, né? Enviava e-mail, eu respondia todos os e-mails, agradecendo a todo mundo que baixou. E era muito e-mail, eu ficava respondendo as pessoas, dando feedback, eu pedi o retorno das pessoas, as pessoas dizendo o que achou. Foi o retorno que as pessoas queriam que eu tivesse em dinheiro. A partir de agora, nós vamos juntas começar a construir um futuro ainda mais feliz para o seu filho. Um futuro que daqui a algum tempo, quando você olhar para trás, você terá tranquilidade do que você fez, o melhor para o seu pequeno. E sentir muito orgulho da super mãe que você foi. Nessa aula, eu vou te mostrar os 4 princípios para educar crianças, que é a base para resolver os problemas do dia a dia, melhorar a relação com o seu filho e começar agora mesmo a desenvolver o potencial máximo dele. E não é só isso não. No final dessa aula eu ensino uma técnica simples que você pode começar a aplicar hoje mesmo e já começar a ter os resultados. Pensa comigo, geralmente quando a mulher fica grávida, logo vem a ansiedade e as maiores preocupações que passam na cabeça de uma mãe nesse momento é arrumar o enxoval, o quarto do bebê, comprar fraldas, mamadeiras, o berço, um monte de coisas que a gente pesquisa no Google e corre logo para fazer e providenciar.
mas dificilmente uma mãe pensa em como ela está emocionalmente nesse momento para receber ou educar aquele pequeno ser que está chegando, que vai confiar em você, toda a sua existência e o seu futuro. E é exatamente isso que acontece quando o seu pequeno nasce. Ele não tem como sobreviver sozinho e por muito tempo ele vai depender de você para aprender e se desenvolver. Na maioria das vezes, como só pensamos no enxoval, não estamos preparadas para o que vem a seguir. E aí, logo vem o bebê, nasce e você chega em casa e acontece uma enxurrada de mudanças. O seu corpo muda, sua rotina muda, você não tem mais horário para dormir, para tomar banho, para comer, porque tudo gira em torno daquele bebê e dos horários dele. E finalmente, quando você está se adaptando à nova rotina e as coisas começam a se encaixar, aquele bebê faz 1 ano. Então logo começa a andar, falar, a desobedecer e quando você menos imagina, começou o caos dentro da sua casa. Seu filho começa a fazer birras, teimosias, pirraças, bater, gritar, te desafiar. E quando todos esses problemas começam a acontecer, você começa a se sentir perdida, a perder a paciência e aí vem os tapinhas, as broncas, os castigos e nesse momento geralmente a gente começa a se questionar. Será que eu estou educando da melhor maneira? Será que isso é uma fase e vai passar sozinha? Eu posso te responder isso agora mesmo, sim, é uma fase, vai passar. Porém, a forma como você age com seu filho durante os 6 primeiros anos de vida dele pode determinar o futuro e a felicidade do seu pequeno. Vamos pensar na analogia de uma planta. Quando o seu filho nasce, o cérebro dele é como uma muda. Dependendo de como você cuidar dessa muda, ela pode crescer, dar frutos e até morrer. Ou seja, se você dá água e adubo da forma correta, essa muda tem muita chance de crescer e dar muitos frutos. Mas se você errar nas medidas, pode dar tudo errado e essa planta acabar morrendo. O cérebro do seu filho é exatamente como essa muda. E nos primeiros 6 anos de vida dele, acontece a maior parte das conexões do cérebro dele. E são essas conexões que vão ajudar ele a se relacionar bem com as pessoas, conseguir se controlar para não fazer birras, escândalos, gritos, agressividade nas pessoas e tantos outros problemas que vivemos com as crianças diariamente. Mas infelizmente, a forma que aprendemos a educar nossas crianças com castigos, gritos, brigando, punindo e controlando, não ajuda o desenvolvimento dessas conexões nos primeiros anos de vida deles. Pelo contrário, muitas vezes bloqueamos suas habilidades e criamos limitações em seu aprendizado sem nem mesmo saber que é isso que estamos fazendo. E por volta dos 6 anos de idade é quando acontece a primeira poda do cérebro do seu filho. Ou seja, se você não estiver regando e colocando o adubo certo nessa primeira fase de vida dele, essas conexões são perdidas. Ou seja, a partir daí o seu filho pode ter mais dificuldades para estudar, falar, escrever, pode até fazer birras mesmo mais velho, aos 8, 9, 10 anos de idade. As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Mas calma, não significa que se seu filho tenha 8, 9 ou 10, não tem mais jeito. O nosso cérebro tem a linda capacidade de ser estimulado e se desenvolver em qualquer momento da vida, porém o desafio é bem maior.
É só você pensar o seguinte: é possível aprender a falar inglês aos 40 anos de idade? Sim, mas a dificuldade para isso acontecer vai ser bem maior. Enquanto uma criança de 3 anos, que tem um pai americano, uma mãe argentina e mora no Brasil, aos 5 anos de idade, vai ser capaz de falar 3 línguas diferentes sem dificuldades. Outro grande problema é que o cérebro das crianças é muito mais sensível ao estresse. Ou seja, castigos, brigas, gritos, bater, dar tapinhas pode bloquear o desenvolvimento de habilidades que seu filho vai precisar no futuro e até mesmo causar problemas como o câncer, a depressão, baixa autoestima, como explica a pediatra canadense Nadine Burke nesse TED. The reason for this has to do with the hypothalamic pituitary adrenal axis, the brain's and body's stress response system that governs our fight or flight response. How does it work? Well, imagine you're walking in the forest and you see a bear. Immediately, your hypothalamus sends a signal to your pituitary, which sends a signal to your adrenal gland that says, release stress hormones, adrenaline, cortisol. And so your heart starts to pound, your pupils dilate, your airways open up, and you are ready to either fight that bear or run from the bear. And that is wonderful if you're in a forest and there's a bear. But the problem is what happens when the bear comes home every night. And this system is activated over and over and over again. And it goes from being adaptive or life-saving to maladaptive or health-damaging. Children are especially sensitive to this repeated stress activation because their brains and bodies are just developing. High doses of adversity not only affect brain structure and function, they affect the developing immune system, developing hormonal systems, and even the way our DNA is read and transcribed. Eu não sei se você pensa assim, mas sempre que falo que os castigos, brigas e tapinhas são prejudiciais, sempre escuto de alguém falar: Camila, mas eu já levei uns tapas quando era criança, meus pais brigavam comigo e hoje eu tô viva. Sim, eu acredito que você está viva, que você ama seus pais e que deve estar tudo bem. Mas isso não significa que bater ou castigar não causa problemas. Você nunca se sentiu perdido alguma vez na vida? Nunca teve problemas em relacionamentos ou problemas no emprego? Nunca teve dúvida sobre o propósito de vida? Continua trabalhando naquilo que não gosta? Pense agora em algumas coisas que você não gosta em você. Muito provável que a maioria dessas coisas que você gostaria de mudar em você são heranças da educação que você teve. E a pergunta que eu faço é: você quer que o seu filho passe pelos mesmos problemas que você passou? Você quer que ele seja exatamente como você é hoje? Ou quer que ele se torne um ser humano ainda melhor? O mundo de ontem é muito diferente do de hoje e vai ser muito diferente do de amanhã. E se você só repetir o que aprendeu com seus pais, seu filho vai ter muito menos chances no futuro. Eu não estou falando que a vida do seu filho tem que ser uma calmaria e que ele nunca pode ser frustrado ou que a gente está querendo criar alguém perfeito. Pelo contrário, a frustração faz sim parte do aprendizado, assim como os erros. Mas para esse aprendizado ser completo, ele precisa se sentir seguro o tempo todo com você e com as pessoas que o educam. Nós adultos não precisamos de grito, castigos ou tapa para nos desenvolver. E seu filho também não. Os 4 princípios que eu vou te ensinar agora não é nenhuma fórmula mágica, e sim a base para você construir junto com seu filho um futuro mais tranquilo, sem estresse, brigas e gritos. O primeiro princípio é da gentileza e firmeza. É conquistar o equilíbrio entre ser firme e gentil ao mesmo tempo. Se você for firme demais, você pode cometer o erro de ser autoritária. E tenha em mente que se você for autoritária demais, seu filho vai começar a ser rebelde e aí você vai começar a ter problemas como você falar e ele não te escutar, você pedir para ele pegar algo e ele não pegar, você pedir para ele não pegar e ele pegar, ele pode começar a mentir e até mesmo começar a dar ordens para você. Olha só! O Nemo tá nadando em alto mar! Nemo! O que é que você está fazendo aí? Você vai ficar preso e eu vou ter que ir aí te pegar antes que outro peixe faça isso. Volta já pra cá. Eu disse, volta pra cá agora. Para! Se for mais pra lá, mocinho. Não se atreva a se colocar uma nadadeira nesse barco. Você está me ouvindo? Não
toque nesse Nemo! Mas se você for para o outro extremo e ser gentil demais, você vai estar sendo permissiva. E tenha em mente também que se você for muito permissiva, seu filho vai começar a ser um tirano. E nesse caso, você pode começar a ter problemas com seu filho, como seu filho começar a ser mimado, a mandar em tudo, querer tudo do jeito dele. Ele não vai gostar de escutar um não, vai começar a chorar e brigar até conseguir o que ele quer. Então, é necessário que você sempre busque o equilíbrio entre ser gentil e firme ao mesmo tempo. Mas nunca se esqueça, o respeito e o limite precisam andar lado a lado. A gente acredita que o equilíbrio ele é muito estático, é parado. Então é a gente ser gentil e firme ao mesmo tempo o tempo todo. E na verdade não é assim que funciona. Horas nós somos muito firmes, horas nós somos muito gentis, só que a diferença da gente ter a consciência de estar nesse equilíbrio é a gente buscar ser os dois ao mesmo tempo, só que nem sempre a gente consegue ser os dois ao mesmo tempo, né? Então é uma coisa dinâmica, assim, é como se você estivesse numa prancha. Quando a gente se equilibra numa prancha, a gente se equilibra em qualquer coisa que é móvel, né? No skate ou qualquer outra coisa. Esse equilíbrio não é paralisado, né? É um equilíbrio que balança. Então, ora a gente é muito firme, ora a gente é muito gentil, mas o objetivo é a gente se equilibrar entre aqueles dois e tentar ser firme e gentil ao mesmo tempo. Que o que é isso? É você colocar uma regra, mas colocar uma regra de maneira respeitosa. O que é isso? É você brigar, só que você tem que brigar por alguma coisa que seu filho fez, só que aí você briga de uma maneira respeitosa, não é uma briga de grito, é simplesmente explicar para ele que não pode fazer aquilo, que não é o correto, mas fazer tudo isso da maneira mais respeitosa possível. É como diz a frase da escritora Jane Nelson: a gentileza é importante para mostrar o respeito pela criança e a firmeza por nós mesmos conforme a necessidade da situação. O segundo princípio é o mau comportamento. É começar a enxergar os maus comportamentos do seu filho não como algo pessoal contra você. Se eu te perguntar agora qual a sua atitude mais comum diante do mau comportamento do seu filho, muito provável que a resposta seja brigar, castigar, gritar, bater, dar um tapinha, reclamar, reprimir. Mas antes de fazer todas essas coisas, alguma vez você já parou para pensar quantas vezes você já se comportou mal, mas não queria ter se comportado daquele jeito? Não são só as crianças que se comportam mal, nós adultos também nos comportamos mal o tempo todo. Pensa quantas vezes você já perdeu o controle ou se comportou de uma maneira que nem mesmo você conseguiu se reconhecer depois. Ninguém se comporta mal porque quer, principalmente uma criança de 4, 5 anos. Crianças que se comportam mal são crianças que estão desencorajadas. O que acontece, né? Quando as crianças começam a errar, que é natural que elas errem, então seu filho vai lá e vai errar, ele vai derrubar alguma coisa, enfim. Então, como os pais não têm conhecimento sobre o que é o encorajamento, sobre como ter uma conduta diante daquela situação, o que é que eles costumam fazer? Faz duas coisas. Ou diz que ele é desastrado porque ele derrubou, ou então briga por aquela situação. E isso desencoraja a criança, porque ela não entende que ela pode se comportar diferente. Então, ela acaba derrubando sempre. Então, seu filho vira desastrado porque você está chamando ele de desastrado. Então, o que é que desencoraja? A gente fica rotulando, chamando de teimoso, de danado, de desobediente. Então todos esses rótulos vai desencorajando a criança a ser diferente. Ela acredita que só pode ser daquele jeito. E o seu filho, quando você percebe que ele está desencorajado, é quando ele começa a repetir aquele mesmo comportamento que você já falou 1000 vezes e ele continua fazendo, e aí ele repete 1000 vezes, e quando você pergunta para ele: filho, como é que você faz para não derrubar o copo? Ele não sabe responder, porque ele não sabe como fazer. Então a criança desencorajada é uma criança que não sabe como ser diferente. Mas aí você pode estar pensando agora: Camila, eu explico, falo 1000 vezes para o meu filho não fazer algo, ele continua fazendo a mesma coisa, ele não me escuta. Na verdade, ele escuta sim, mas se ele não souber fazer ou não se sentir seguro e encorajado, ele não vai fazer. Crianças que são encorajadas se sentem bem e felizes e por conta disso se comportam bem. Esse princípio nos ajuda a questionar se a forma como falamos, explicamos ou ajudamos nossos filhos estão sendo de fato eficientes, e mais do que isso, nos leva a buscar novas maneiras de orientar os nossos pequenos, buscando desenvolver habilidades nele e não somente corrigir aquele comportamento a todo custo, com brigas, estresse e tapas. E como agora você já entende que seu filho não se comporta mal porque quer, isso nos leva ao nosso terceiro princípio, que é usar os erros como oportunidade de aprender. Quando nos tornamos adultos, a vida nos ensina a aproveitar todos os erros como uma oportunidade de aprender algo e melhorar no futuro. Mas com nossas crianças geralmente é muito diferente,
principalmente nos primeiros 6 anos de vida deles, que eles estão descobrindo o mundo e a gente acredita que eles são incapazes de fazer várias coisas, que na verdade eles são totalmente capazes de aprender e melhorar. Deixa eu dar um exemplo disso. Imagina que o seu filho tem 1 ano de idade e você coloca ele na mesa para ele comer. Na frente dele tem um prato de comida, um copo de suco e uma colher. Provavelmente, a última coisa que ele vai fazer é comer. Tudo é uma novidade. Ele quer misturar o suco com a comida, jogar a comida no chão, ele quer pegar tudo com as mãos, ele não acerta a comida na boca. Enfim, realmente para um adulto ver tudo isso é assustador. E é exatamente nesse momento que cometemos o erro de não deixar nossos filhos aprenderem com os erros. Porque nessas horas, ao invés de incentivar o aprendizado, tentamos dar a comida na boca porque é mais fácil para não sujar e para você não ter que limpar tudo depois e não perder a paciência. Isso é só um exemplo, mas se você buscar aí na sua memória, provavelmente vai lembrar de cenas como escândalos no shopping, briga entre irmãos, ou quando seu filho pega coisas que você não gosta. Ao invés de pensarmos nesse momento o que a gente pode ensinar, reprimimos, brigamos e tudo isso acaba desencorajando e bloqueando a habilidade de nossos pequenos. Mas para e pensa um minuto. Como é que você aprendeu a fazer as coisas que você sabe hoje? Provavelmente para você aprender a dirigir, andar de bicicleta, resolver uma equação de matemática, um dia você teve que errar muitas vezes até conseguir fazer tudo certinho, certo? E se eu te disser que o seu filho precisa errar para aprender? Parece óbvio, mas esquecemos disso quando ele derrama comida ou faz um escândalo no shopping. E isso nos leva ao princípio que eu considero mais importante: a conexão entre você e o seu filho. Durante 9 meses, você e o seu bebê possuem uma conexão incrível por meio de um cordão umbilical. É uma conexão que não é só trocar nutriente, enfim, é uma conexão profunda, emocional. Só que isso dura muito pouco. Depois de 9 meses, quando seu bebê nasce e esse cordão é cortado, essa conexão se encerra. E aí acontece algo que a maioria dos pais desconhecem. Precisamos construir uma nova conexão com nossos filhos. Mas como nunca fomos ensinados a fazer isso, vamos simplesmente seguir na intuição e é aí que está o perigo. Como eu disse no primeiro princípio, o seu filho só vai ser bebê por 1 ano. No primeiro ano pode até ser mais fácil se conectar com seu filho. Mas nos anos seguintes, se você não estudar e não souber o que fazer, começa a ter os problemas comuns do dia a dia, como as birras, teimosias, falta de paciência e estresse. Então, sempre lembre que não adianta de nada você molhar a planta 2 vezes na semana quando a necessidade dela é de ser regada todos os dias. Conectar com o filho é o princípio mais importante que eu posso te ensinar aqui hoje. E se você seguir os 3 primeiros princípios que eu falei aqui nessa aula, a conexão entre você e o seu filho vai acontecer naturalmente. Quando você começa a buscar equilíbrio entre gentileza e firmeza, entender que os maus comportamentos do seu filho não é de propósito e que você pode usar os erros dele para ensinar habilidades importantes para o seu futuro, você e o seu filho vão começar a vivenciar uma conexão tão profunda quanto a do cordão umbilical. É muito provável que, independente de você utilizar tudo que a gente viu aqui hoje, o seu filho ainda vai te amar a vida inteira. Mas se você quiser vivenciar um futuro com menos estresse, companheirismo e de muita felicidade com seu pequeno, você não pode se contentar em simplesmente achar que seu filho te ama e que você o ama e tudo bem. Talvez você pense agora: Camila, eu sou muito conectada com meu filho, eu já tenho essa conexão. Sim, eu entendo. E eu acredito que você tem essa conexão com ele sim. Mas qual é o nível dessa conexão? Se você não entende porque seu filho faz birras, teimosias, grita, mexe nas coisas que você não quer, ou se você tem que brigar, gritar ou dar tapinhas para ele fazer as coisas que você não gosta, isso significa que essa conexão não é tão profunda quanto você imagina. E hoje, os problemas são apenas birras. No futuro, podem ser brigas, rebeldias, falta de companheirismo, mentiras e até mesmo depressões. Quando a conexão entre você e o seu filho começa a aumentar, você vai saber. Porque é como sintonizar com um canal de rádio. No início, quando estamos procurando um canal, tem muito chiado. E logo depois esse chiado começa a sumir e dá forma a músicas e em seguida você só escuta uma música linda e com perfeição. Nesse momento, você e o seu filho vão estar completamente conectados. E todos os problemas do dia a dia vão sumindo da mesma forma que o chiado do rádio, sobrando somente uma música perfeita que você e seu filho criaram juntos. E para que você possa começar a construir ainda hoje essa conexão profunda com seu filho, eu preparei um desafio muito simples. Mas antes de passar o desafio, deixa eu te pedir uma coisa muito importante. Não subestime o desafio, não deixe de fazer, porque o que eu vou te ensinar agora pode mudar completamente a forma como você educa o seu filho e o futuro dele. Essa técnica que eu vou te ensinar vem da disciplina positiva e aprendi com a psicóloga americana Jenny Nelson e se chama Tempo Especial.
Se você fizer o tempo especial todos os dias da forma que eu vou te explicar, você não vai só aumentar a conexão com o seu filho, mas vai começar a ter mais paciência e menos estresse em casa. Diante da correria do dia a dia, muitas vezes o tempo que passamos com as crianças são divididos com outras atividades, como trabalhar, limpar a casa, fazer comida, arrumar a mala do filho, lavar roupas, enfim, um monte de tarefa que todos nós temos. E isso acaba nos impedindo de conhecer melhor os nossos pequenos. Parece estranho, mas isso acontece. Nós não conhecemos os nossos filhos 100% e isso é normal, não é um grande problema. O problema é não fazer nada para mudar isso. Porque quanto mais você conhecer o seu filho, maior será a conexão entre vocês e mais certeiras serão as suas condutas na hora de corrigir ou ensinar algo. Então vamos lá, como é que funciona esse tempo especial? Nos próximos 7 dias, você só tem que fazer uma coisa muito simples. Tirar 5 a 10 minutos do seu dia para ficar exclusivamente com seu filho ou seus filhos, caso você tenha mais de um. Sem celular, sem televisão ou qualquer outra interferência. São 5 minutos só você e ele. Brinca, observa como ele se comporta, como ele anda, como ele fala, o que ele diz e com certeza você vai começar a encontrar as portas para essa conexão entre vocês acontecer. Agora é o seguinte, na próxima aula eu vou te contar quais são as 7 habilidades extraordinárias que você tem que desenvolver no seu filho e vamos ter mais um desafio que vai te ajudar a ter mais paciência e saber o que fazer nos momentos mais difíceis que você vivencia com seu filho, que são os momentos dos escândalos em público, dos gritos, das birras e das pirraças. Mas enquanto a próxima aula não chega, eu quero te pedir 2 coisas. A primeira é que aqui nesse vídeo vai ter um botão para você assinar o meu canal do YouTube, então assina que eu tô sempre liberando conteúdos novos, gratuitos e de qualidade para você. A segunda coisa é a mais importante. Rola essa página para baixo e deixa seu comentário respondendo a seguinte pergunta: por que valeu a pena para você assistir a nossa primeira aula da semana Aprender para Educar? E se quiser deixar alguma pergunta, quem sabe eu não posso responder ela nos próximos vídeos. Então corre lá para responder. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Olá, meu nome é Miriam, eu tenho 31 anos, sou advogada e mãe da Alicia, de 1 ano e 9 meses. Eu conheci a Camila através das redes sociais, mais especificamente pelo Instagram, quando eu procurava informações a respeito da disciplina positiva e me identifiquei muito com o conteúdo que ela apresentava, então eu comecei a segui-la. O que me motivou a fazer o curso foram algumas situações em que eu comecei a ter com a minha filha, em que eu sabia que eu precisava aplicar uma disciplina, uma educação, eu tinha que impor limites, mas não sabia direito como fazer isso. Até que um dia eu tive uma situação com ela em que ela fez uma birra num parque e eu dei um tapa nela. E o depois desse tapa foi muito frustrante, eu me senti muito mal. Era a única forma que eu conhecia, que eu sempre ouvi dizer que um tapinha não faz mal nenhum. Eu recebi e achava que tudo bem, que era assim. Mas quando eu fiz isso com ela, me machucou muito. Então eu queria uma coisa diferente. Então comecei a ouvir um pouco sobre disciplina positiva, me interessei muito pelo conteúdo da Camila e isso realmente me motivou a querer fazer a diferença, fazer uma educação diferente para minha filha. Eu tive um pouco de receio de fazer o curso online no início, porque eu imaginava que só o cara a cara eu conseguia sanar todas as minhas dúvidas, tirar os meus medos em relação à educação positiva e tudo mais. Mas depois que a Camila fez uma semana do Aprender para Educar, eu participei. Aquilo foi super bacana porque me deu uma ideia do que seria o curso, do que o curso traria para mim. Então eu vi que eu estaria segura e então decidi fazer o curso e fiquei super satisfeita. As maiores dificuldades que eu apresento em relação à educação da minha filha são as questões da prática, do dia a dia mesmo. As birras, mau comportamento, desobediência. E são as coisas que me incomodam muito, né, de uma criança, não saber o que fazer diante desses comportamentos. E a maior transformação que o curso trouxe para mim foi justamente me dar estratégias para eu conseguir lidar com esse tipo de situação sem dar palmada, né, e sem dar nenhum tipo de castigo, que é o que todo mundo mais utiliza na educação
de hoje em dia. Então, a transformação que me trouxe foi conseguir olhar para minha filha de uma maneira diferente, olhar para o mau comportamento com outros olhos e em tudo ver uma oportunidade de aprender, de crescer, tanto ela quanto eu mesmo, né? O que de fato acaba me dando mais segurança para aplicar uma disciplina mais efetiva e formar mesmo um cidadão diferente, entregar um cidadão diferente pro mundo e para uma nova sociedade. Eu recomendaria o curso para qualquer pessoa, pai, mãe, educador, professor, que tiver a disponibilidade e a intenção de fazer a diferença, porque a disciplina positiva ela é diferente de fato daquilo que a gente está acostumado. Então é necessário que a gente saia da zona de conforto para fazer a diferença. Eu indicaria para essas pessoas que querem ver uma educação diferente, querem ver, apostar numa nova educação e ter outras perspectivas. E é isso. Eu agradeço muito a Camila e faria o curso muitas outras vezes se fosse necessário.